E aí a gente entra na tal da época do 2030, né? Você não vai ter nada, você vai ser feliz. Isso. Tá indo pra isso aí. É isso Então, aí. assim, A agenda do Fórum Econômico Mundial. e é meio que as pessoas não entendem muito bem como isso vai acontecer, né? Eu dou bastante o exemplo do carro. Sim. Antigamente, quem podia comprar carro eram pessoas individuais que compravam o carro e tinham um carro ali, as coisas iam surgindo. Depois que vieram os aplicativos e depois, na verdade, que vieram as grandes empresas, hoje, boa parte da fatia dos carros novos são vendidos para empresas, que vão dar para seus gerentes e diretores, etc. Depois isso vai para as locadoras, que vão revender aí para chegar assim, de fato, na galera. Isso. E por isso que um carro hoje é 200 mil reais, um bom carro hoje é 200 mil reais. Muito atravessador, né? Então, cara... Isso é o que está acontecendo no mercado imobiliário americano, mesmo. Total. Então, assim, parece que é uma grande loucura, mas quando você olha a tendência, é isso que está acontecendo. As pessoas, elas não têm mais casa, elas não têm mais carro, elas têm um monte de cacareco. Sim. Mas elas estão deixando de ter aqueles ativos que, tecnicamente, eram nossos lastros, né? Como que você vê essa questão da posse e do indivíduo aí na ótica do indivíduo, né? Porque o americano, por exemplo, ele tem uma cultura de... Ele junta prata, né? Tem muito desses stackings de prata. As pessoas têm esses costumes. Em outros lugares, não tanto. Como que você vê o indivíduo e o consumo nessa nova configuração geopolítica? Então, eu vejo o indivíduo cada vez mais alienado, né? O cara cada vez mais acreditando no discurso oficial. Esse efeito Dunning-Kruger se impregnando, que é quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. E eu vejo uma estratégia muito sutil de manipulação da opinião pública. Como? Vou dar um exemplo. Elon Musk chega falando o seguinte: a gente vai olhar tudo o que está acontecendo, procurando fraude e desperdício. Aí o pessoal fala, peraí, você pode fazer isso que isso é legal, mas você vai instalar um aplicativo de uma empresa privada dentro dos computadores americanos, onde estão os meus dados todos? Aí os meus dados vão cair nessa empresa. Aí, em vez dele falar, realmente, temos um problema de privacidade aqui de LGPD, né? Temos um problema... Não, aí ele fala assim, quer dizer que você é a favor da corrupção, então? Você gosta de corrupção, né? Você gosta de fraude, né? Joga pronto a linha moral. Entendeu? Com esse discurso da eficiência, está sendo implementado um fim da privacidade, uma tirania terrível. E essas informações, a qualquer momento, podem ser usadas contra esse indivíduo. Imagina se uma empresa sabe que você tem certa tendência genética a ter uma doença. Não vai te contratar, pô. Daqui a pouco o cara tá mandando currículo para todo mundo, ninguém contrata. Ele nunca vai saber que é porque a informação que ele tem uma doença genética que ele herdou do pai, ele tem. Que ele vai chegar provavelmente aos 45 anos, ele vai se tornar inválido. É uma coisa privada dele, pô. Tem até o sigilo do paciente com o médico, que o médico... Entendeu? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Vou falar o seguinte. A população progressista americana já estava super conformada com esse sistema de monitoramento total, porque eles gostam do Estado grande, né? Enquanto o cara de direita, o neoliberal, quer o Estado mínimo, o cara progressista ele quer o Estado grande. Em tese, tem variações, estou generalizando. Então, o plano é o Estado grande. O pessoal progressista já está nesse time. Agora tem que convencer a galera que se diz conservadora. Como é que eu vou puxar o conservador para dentro disso? Eu puxo o conservador falando para ele que, em nome da eficiência e da luta contra a corrupção, o Estado vai se impregnar em todos os 700 mil computadores dos Estados Unidos. Mas, na verdade, não é o Estado, é um negócio meio fascista, porque é a parceria entre o Estado e as empresas privadas e as megacorporações. É um Big Brother. Porque você chega Big Brother no livro, né? O Howard Lutnick, que é da Cantor Fitzgerald, ele contou uma história curiosa, que ele fala assim, essa entrevista está na internet. É só você botar Howard Lutnick DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental. Department of Government Efficiency, né? Que é DOGE. Ele falou, lembrando que Howard Lutnick é um bilionário das empresas financeiras de Nova York mais famosas do mundo, que é a Cantor Fitzgerald. E ele chegou e falou, eu estava conversando com o Elon Musk, eu falei para ele, eu criei um ministério para você. Inventei um ministério. Ele, qual que vai ser o nome? Vai ser DOGE.
Porque ele tinha a moeda, a meme coin Doge, né? Vai ser Doge. Aí o Musk riu, ele falou, não, Doge não é a moeda, é Departamento de Eficiência Governamental. Você vai fazer esse trabalho pra gente. Aí ele falou que o Musk riu pra caramba, ele falou, é muito bom fazer o cara mais rico do mundo rir, né? Então, a ideia do Doge é uma ideia do Howard Lutnick, que chamou o Elon Musk para fazer esse corte de gasto. O corte de gasto tem a ver com a dívida americana impagável, lá de 35 trilhões de dólares. Esse ano eles vão ter que pagar 9 trilhões. É por isso que o Donald Trump disse que ele ia quebrar a economia para forçar o Banco Central a baixar a taxa de juros para diminuir a parcela que eles vão ter que pagar esse ano e tal. Tem a ver com isso, mas tem algo mais profundo. O que está em jogo? Aí entra a máfia do PayPal, né? Eu não estou vendo ninguém no Brasil falando sobre isso. Pode ter gente que está falando, eu não sei, eu peço perdão, mas deveria estar sendo falado mais. O que é a máfia do PayPal? A revista Fortune, alguns anos atrás, ela publicou um artigo chamado The PayPal Mafia, a máfia do PayPal. O que é a máfia do PayPal? São os primeiros caras que criaram o PayPal. A gente está falando do Elon Musk, o Peter Thiel, né, o Reid Hoffman, o David Sachs. Reid Hoffman a gente tira dessa jogada porque o Reid Hoffman é democrata, ele odeia o Trump. Agora, o resto da máfia do PayPal, Elon Musk, David Sachs e Peter Thiel, estão coladão com o Trump. Essa galera, praticamente, principalmente o Peter Thiel, sem falar que 3 são sul-africanos, né? Um é alemão, o Peter Thiel é alemão criado na África do Sul. O Musk é sul-africano, o David Sachs também. David Sachs, os 3 são bilionários, obviamente. Esses caras criaram a ideia de fintech, né? Eles inventaram isso, pagamento digital. É verdade. Só que esses caras, principalmente o Peter Thiel, sempre tiveram conectados com a CIA. Porque o Peter Thiel, quando ele cria o PayPal, a CIA já tinha, desde os anos 90, tem que monitorar, né? Um protocolo para a criação de moedas digitais e de um mercado de pagamentos digitais, para monitorar tudo que está sendo negociado, para que eles possam espionar tudo. Uhum. Então já havia esse interesse de usar conceito de moeda digital e de um mercado digital para você ter o... Não, e por default, o próprio fisco americano já é a tá primeira ali. barreira, digamos, né? Exato, já está na cara. E aí o que acontece? A história do Peter Thiel precisa ser muito bem estudada, porque o Peter Thiel era um cara que fez direito em Yale, era um advogado lá de Nova York, e daqui a pouco esse cara tá trabalhando numa fintech PayPal, daqui a pouco esse cara está criando uma empresa chamada Palantir Technologies, que foi a primeira empresa que teve a ideia de usar inteligência artificial na guerra. Entendeu? Ou seja, todos os drones aí que estão sendo usados na Ucrânia e Israel usam tecnologia da Palantir. A Palantir Technologies ela foi criada com 70% de capital do Peter Thiel e 30% de capital da Incutel, que é a incubadora de empresa da CIA, pô. Então começa a ficar um negócio muito louco, porque o mesmo cara que cria os sistemas que estavam botando os apoiadores do Trump na cadeia lá no 6 de janeiro, é o cara que é um dos maiores patrocinadores do Trump. Aí você fala, porra, Trump, eu não tô entendendo qual é a tua. O cara que deu pro governo Biden a tecnologia para prender teus apoiadores é o cara que tá te apoiando. E mais do que isso, o cara que escolheu teu vice-presidente, o J.D. Vance. O J.D. Vance é um filhotinho do Peter Thiel. O Peter Thiel chegou e falou, olha, vou apoiar você, mas eu preciso escolher o vice. Olha o poder desse cara. J.D. Vance era um garoto lá do interior dos Estados Unidos lá, que a mãe era alcoólatra, a avó que criou ele e tal. Dessa história triste, entre aspas, dele, ele criou um livro chamado Hillbilly Elegies. Esse livro virou um best-seller. Depois virou um filme hollywoodiano, que tem a Glenn Close e tem a Amy Adams, tem um elenco de alto nível. E esse cara, estudando direito em Yale, ele foi cooptado pelo Peter Thiel. Porque assim como o Fórum Econômico Mundial tem um negócio chamado Young Global Leaders, né, que é jovem líderes globais, que ele chama os caras para dentro, treina os caras e manda para o mundo. Por isso que o Klaus Schwab fala, eu tenho representantes meus em todos os governos do mundo. Mas tem mesmo, porque toda essa galera é Young Global Leaders. Vou dar um exemplo. A Tulsi Gabbard, que hoje é a diretora nacional de inteligência, ela é Young Global Leader. Vou dar outro exemplo. Javier Milei,
Na Argentina, o Young Global Leader. Então, Emmanuel Macron, Young Global Leader. Então, o Ian Bremmer, que é lá do Ian Brenner, né, que é da Eurasia Group, né, de análise política, ele fala, o Fórum Econômico Mundial não tem poder nenhum, é um grupinho que tem patrimônio de 600 milhões de dólares, não tem poder, querendo dar uma de João Bobo, né? Você fala que não tem poder, meu irmão. Todos os caras que estão no poder hoje passaram pelo treinamento deles. Então, assim... Tem no Brasil alguém? O Nicolas Ferreira? Nicolas eu não sei. Tem muitos, tá? Eu não vou entrar no mérito aí, porque o cara fala, pô, você tá me expondo. Mas, pô, é muito fácil. Tem uma lista desse tamanho de Young Global Leaders brasileiros, vários. Então, o Peter Thiel, acho que inspirado nessa ideia de Young Global Leaders, ele criou um projeto chamado Founders Fund. Sabe um dos caras que ele arranca o cara da faculdade e patrocina o cara para virar um líder. Uhum. Um cara é o Vitalik lá do Ethereum. Foi ele que patrocinou o cara. Por quê? Porque ele é o pai das fintechs, do conceito de moeda digital. Uhum. Então ele pegou esse cara e patrocinou. Então a Ethereum é uma empresa que vem Peter Thiel, Palantir e Cia. Aí o que acontece? Ele pegou o J.D. Vance pelo Founders Fund, levou o J.D. Vance para Mithril Capital, que era a empresa dele de investimento, e ele ficou muito tempo trabalhando com ele, o J.D. Vance, e ele preparou o J.D. Vance para ser um candidato. Foi ele que inventou o J.D. Vance como candidato. E ele botou, acho que 15 milhões de dólares, foi a maior oferta individual da história dos Estados Unidos, num único candidato. O cara que ninguém sabia quem era, primeira eleição do cara, ele vira senador, pô. O segundo senador mais jovem da história. Do nada aparece um cara chamado J.D. Vance. De onde que veio esse cara, senador, esse moleque aí? Esse gordinho, bochechudo. Quem é esse cara? Filhotinho do Peter Thiel.